1517 Martin Lutero pregava à porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E, no mesmo tempo, irrompia na Alemanha uma revolta de camponeses, generalizada, que, em parte, sob influência dos seus ensinamentos, ajudou a sufocá-la. Este rebelde da igreja devia sustentá-la, pois não queria reformar a igreja. Podia reformar a situação feudal da igreja, pedir reforma do sistema, devolvendo de início a metade das terras da Europa das mãos das igrejas para o povo, pois o povo não era o país. E diante a Deus, as leis dele, da Bíblia, dizem que o homem foi condenado a tirar da terra o seu sustento com o seu trabalho e o seu suor da fronte, ou não? Se ele nunca tinha visto isso na sua crença, então ele não conhecia a lei do amor, porque este reformador, tão indignado contra os abusos da igreja, escreveu: Deus prefere que existam os governos, por piores que sejam, do que permitir à ralé que se amotine por mais razão que tenha. Enquanto os camponeses revoltados de 1525 gritavam: Cristo fez livre todos os homens, Lutero, amparado pela corte teutônica, estimulava os nobres a aniquilá-los com estas palavras: Aquele que mata um rebelde faz o que é certo. Portanto, todos os que puderem devem punir, estrangular ou apunhalar, secreta ou publicamente. Os que perecerem nesta luta vêm realmente ser considerados felizes, pois nenhuma morte mais nobre poderia ocorrer a ninguém. Como a oposição religiosa a Roma coincidia com o interesse do nascente Estado Nacional, num período que este sentimento crescia, o movimento teria encontrado apoio da classe média, das cidades e dos príncipes, que permitiram ao Papa recolher as natas de todos os feudos, pois dos camponeses podiam cobrar os seus impostos e ia sobrar tanta terra que de fato a igreja já tinha perdido, com ou sem reforma, pois antes tinha o controle da educação e já surgiam escolas independentes. Antes o direito da igreja fora supremo, agora o velho direito romano, mais adequado a uma sociedade comercial, fora ressuscitado. Antes a igreja era a única que dispunha de homens cultos, capazes de conduzir os negócios do Estado. Agora o soberano poderia confiar em uma nova classe de pessoas, treinadas no movimento comercial, e consciente das necessidades do comércio, da indústria do país, já tinham ultrapassado o sistema feudal, pois aí sim teria sido uma verdadeira reforma protestante de cunho religioso, que teria posto o ser humano na trilha do desenvolvimento. Esta diferença que temos aí foi só uma briga de bispos. Seus deuses são os mesmos, se chama poder e dinheiro. Ao invés de uma justa distribuição das terras para quem se dispusesse a trabalhá-las, cultivando no seu direito individual a vida justa na paz de Deus, veio depois da Revolução Francesa o Código Napoleônico, destinado a proteger as propriedades burguesas. O Código tem cerca de 2.000 artigos, dos quais 7 tratam do trabalho e 800 desta propriedade privada. O Código foi feito pela burguesia e para a burguesia. Quando o fumo da batalha se dissipou, viu-se que o feudalismo estava morto, mas estabelecida definitivamente a burguesia, onde veio estabelecer-se a moderna sociedade do capitalismo e do capital. E eis um método usado pelos holandeses no século XVI para obter o capital. Para conseguir Malaca, os holandeses subornaram o governador português. Ele os deixou entrar na cidade em 1641. Correram na sua casa e o assassinaram para não pagar-lhe o preço da tradição. Onde punham o pé, provocavam devastação e despovoamento. No Banjo-Angie, província de Java, tinha em 1750 mais de 80.000 habitantes. Em 1811, 61 anos depois, tinha 18.000. Assim é que a Holanda acumulava o dinheiro que precisava para se tornar capitalista, vendendo as pessoas. Bela reforma espiritual evangélica. E os britânicos da Índia.
Nosso império foi conquistado e ainda é governado pela influência da força. Nenhum pedaço do país foi voluntariamente cedido. Derrubamos todos os antigos soberanos da terra, tornamos os nobres todo o seu poder. E por saque contínuo na indústria e nos recursos do povo, tomamos dele toda a riqueza excedente e disponível. Tomaram todo o arroz e pediam para ele preços tão caros que o povo morria literalmente de fome, pois não conseguia comprá-lo de volta. Este tipo de comércio, especialmente com as colônias, trouxe a riqueza, um pouco de todas as partes da Europa. E havia outros comércios que se tornaram lucrativos, pois o comércio dos seres humanos, dos negros nativos da África para as colônias. Os portugueses começaram este comércio em princípio do século XVI. As outras nações da Europa cristã, que tinham colônias, seguiram imediatamente o exemplo. E tanta gente gostou tanto da renda de tais negócios que contribuíam livremente participando nos lucros destas expedições.